O estágio é um dos momentos mais importantes na formação de um profissional. Não apenas pelo conteúdo técnico que se aprende nesta fase, mas também pelas lições de vida que podem definir o futuro de cada pessoa no mundo do trabalho. O estágio é uma via de mão dupla. Ensinar também é aprender, e por tal motivo anda de mãos dadas com a docência. Ao longo da relação chefe-estagiário, ensinamos a trabalhar e aprendemos a ensinar. As trocas de experiências, as conversas e os exemplos ultrapassam a mera prática jurídica do cotidiano forense e nos levam a compreender o direito em sua profundidade. E é sobre isso que conversaremos hoje com o professor e servidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Santiago Arthur Berger Cito, e com o também professor e advogado, Dr. João Marcos Aded Castro. Seja bem-vindo a mais um episódio do AdedCast. Olá, estamos aqui com mais um episódio do AdedCast. Eu sou o Thiago e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito queridas, Dr. Aded e o professor Santiago. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar mais uma vez aqui no AdedCast e hoje com uma presença especial, alguém que eu conheço há quase 20 anos, ou talvez mais de 20 anos, e uma pessoa muito querida. E o meu nome é João Marcos Aded Castro e estou à disposição. Olá, amigos, ouvintes do AdedCast. Meu nome é Santiago. Eu gostaria de agradecer aí ao convite do Thiago, da Ana Paula, do Dr. João Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são muito queridos. Eu tenho uma vivência já junto com essa família. Admiro muito e queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder falar com vocês. Santiago, é muito bom te receber aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente sabe que tu é uma pessoa ocupada, né? E que bom que tu está aqui hoje para a gente poder passar para o nosso público algumas vivências tuas. E hoje a gente está aqui para falar sobre estágio, né? Então eu queria saber assim, como foi a tua trajetória nesse meio, assim, no meio jurídico e os estágios que tu que acabaram te construindo, né, como profissional. Tiago, eu fico muito feliz em partilhar com vocês e os ouvintes do AdedCast essa experiência de estágio, porque faz parte da minha formação. Acho que o profissional do direito ele se desenha bastante nessa época e era comum, né, na época da faculdade, eu falava bastante isso para os alunos, que a gente deveria saber aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante, saber onde a gente quer chegar para poder caminhar em direção a esse objetivo, né? E a faculdade passa exatamente por esses trilhos. E o estágio é uma experiência maravilhosa, né? Eu não sei se posso falar isso de uma forma geral, mas eu posso falar pela minha experiência, né? Eu comecei a estagiar, Thiago, na segunda promotoria de justiça especializada aqui de Santa Maria. Na época, o titular era o Dr. João Marcos Aded Castro, lá pelos idos de 2006, né? Uhum. E naquela época não tinha a lei do estágio, não tinha havia uma limitação interna, tá? Mas a título de provimento para manter os estágios a 2 anos, assim, mas lei mesmo limitando os tempos de contrato de estágio não tinha, tá? Uhum. Naquela época também não era muito comum ainda os processos seletivos para estagiário, tá? Bastante era como ainda é hoje no Poder Judiciário, né? No Poder Judiciário a gente indica um amigo, o amigo chama não sei quem, é uma pessoa sempre você fica vinculado de alguma forma, seja ética, seja moralmente, a quem te indicou, né? E então no Ministério Público não tinha isso também, não tinha essa questão de prova. Então eu fui indicado por um rapaz que fazia estágio na época, eu me lembro muito bem dele, né? Era o Márcio. Eu fui indicado pelo Márcio, ele era uma pessoa extremamente respeitada dentro do MP, ele era muito sério, assim. Ele era estagiário do Dr. Gustavo Viana. E ele disse, na época ele namorava a minha prima, né? A minha prima Marciele. E aí ele falou, por que tu não faz um estágio no Ministério Público, né? Lá é bem legal, é um órgão muito bom, vai ver, não sei o quê. Só que ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele não me conhecia, ele conhecia minha prima,
mas ele não me conhecia assim pessoalmente, né? Aham. E a preocupação dele era qual? Ele não queria que o nome dele ficasse vinculado a uma pessoa Ah, desinteressada, tu sim, entendeu? Como é que vai entrar? claro. Como é que tu vai indicar uma pessoa para ocupar uma vaga de estágio? Veja, naquela época tinha bastante essa questão do estagiário ser remunerado ou não. Então era comum uma pessoa entrar no estágio, fazer um tempo de estágio voluntário para só depois alçar essa posição de estagiário bolsista, que era, digamos assim, o suprassumo do estágio na época, tu entendeu? Sim. Então, o que que acontece? Quando ele me indicou, ele ficou muito, mas muito, assim, eu me lembro dele ter conversado comigo no dia que eu cheguei aqui, na primeira vez, e ele me falou na porta, assim, cara, tu vai entrar aqui, tu vai carregar o meu nome junto onde tu for. Então, eu vou te dizer uma coisa muito séria, muito importante. Eu preciso que tu trabalhe com dedicação. Eu preciso que tu entre aqui de uma forma séria e de que tu faça o teu nome, assim, lastreado nisso, né? Então, o que acontece? Quando eu fui para aquela primeira entrevista, eu cheguei com isso em mente. Eu cheguei exatamente com esse pensamento de que eu precisava manter uma espécie, digamos assim, de reputação que o Márcio tinha construído e que eu não poderia jamais prejudicar ele. Uma coisa é você fazer uma coisa errada e ela te prejudicar diretamente. Outra coisa é tu produzir uma espécie de erro ou equívoco que prejudique outros, né? Além da tua Sim. pessoa. Então, isso foi uma das coisas que me levou a começar a trabalhar ainda como voluntário na segunda especializada de uma forma bastante séria, né? Bastante séria. Então aí que eu conheci o Dr. João Marcos Haddad de Castro, né? Uhum. Que era uma pessoa extremamente respeitada, né? Era um dos promotores mais antigos da cidade, sempre foi muito sério no trato, era conhecido por não só pelo conhecimento jurídico, por ter obras escritas, enfim, mas por ser uma pessoa assim que era extremamente um promotor do estilo durão, digamos assim, né? Que não, né? Que lutava até o fim pelo direito que ele acreditava, né? Uhum. Então, quando eu entrei nessa promotoria, eu pensava assim, mas eu não gosto, eu não sabia nada de meio ambiente, não sabia nada de... Bom, enfim, eu estava no terceiro semestre, né, Thiago? Imagina, Sim. terceiro semestre a gente sabe o que é a capa do processo só, né? Um número aquele na frente. Então, Sim. o tempo foi passando, eu fui aprendendo algumas coisas, e eu lembro que nós chegamos ali na segunda especializada, nós chegamos a ter 6 estagiários, só para tu ter uma ideia, assim, simultaneamente, né? 6 estagiários. E a lógica da coisa era a seguinte: vaga remunerada era uma coisa difícil, né? Então, o bolsista era normalmente o mais antigo, o cara que mais entendia. Na Sim. época, quem ocupava esse lugar era a França. Então, a França, hoje, advogada já, ela estava fazendo mestrado, se não me engano, já deve ter terminado o mestrado. Então, uma menina seríssima, né? Muito, muito focada. E ela foi me dando as dicas, me dizendo como que eu deveria fazer, né? E eu me lembro Uhum. que quando ela decidiu que ela deveria sair, que era lá já estava terminando o prazo dela do contrato, ficou aquela situação de quem é que vai assumir a vaga do bolsista que vai abrir, tu entendeu? E, uh, e por algum motivo, não sei exatamente qual, mas eu imagino, eu acabei entrando nessa vaga. Eu me lembro que tinham outros estagiários, tinham pelo menos 2 ou 3 estagiários mais antigos que eu, que deveriam ter entrado nessa vaga, mas acabou eu entrando. Claro que, Thiago, isso passa por uma série de situações. É mérito do Santiago, o Santiago não é modesto, não fica falando essas coisas. Não é isso. A questão é que é a seguinte: primeiro, eu tive muita sorte. Né? Eu tive muita sorte, porque eu tive colegas de faculdade que não tiveram a mesma sorte que eu. Em sala a gente conversa, né? Aluno em Sim. sala conversa, né? E eles sabem o que é uma chefia que é difícil, uma chefia que incentiva, uma chefia que ajuda e ensina, de uma chefia que critica, entendeu? Claro. É muito diferente, né? E o Dr. João Marcos, quando eu era estagiário dele, ele falava uma coisa assim, sabe? Especialmente quando a gente estava conversando sobre a relação chefia-estagiário, né? E ele falava assim, a gente tratar o estagiário bem é, é também uma questão da inteligência. Porque esse cara pode um dia vir a ser teu chefe. Não, eu não estou nem falando teu chefe, ele pode ser teu colega,
Ele pode ser teu colega, ele pode ser promotor de justiça na mesma promotoria que tu atua. Ou seja, não tem absolutamente nenhum tipo de justificativa para tu ser tosco ou mal educado com um estagiário. O estagiário, a relação de estágio, né, essas frases são todas do Dr. João Marcos, tá? Estou me apropriando indevidamente aqui. Mas ele dizia assim também, ele dizia assim, a relação estagiário e instituição é uma relação de duas vias, né? Os dois têm que ganhar. Os dois têm que ganhar. O estagiário, e aqui nós não estamos falando de valores monetários, né? Estamos falando de valores jurídicos, valores humanos, entendeu? Quando você trabalha no Ministério Público, a experiência que eu tive de estágio no MP, ele tem finalidades de construção de caráter. De caráter. Você vai lutar por direito que não é seu. Pô, Thiago, titularizar uma ação. Vamos falar aqui sobre lei. Eu sei que eu sou professor de processo civil, né? Daí sempre vai puxando para o lado, né? Mas assim, legitimidade extraordinária é a coisa mais humana que existe, né? Quem luta em nome próprio por direito alheio entendeu para que serve o direito, entendeu? Sim. Essa pessoa entendeu para que serve o direito. Então, assim, isso era uma coisa muito legal. Eu aprendi esse sentimento de lutar pelo direito alheio. Esse sentimento é muito bom. Esse sentimento é muito bom. Você vai para casa, Thiago, e dorme com uma satisfação, assim, sabe, de que você está fazendo a coisa certa. Tá fazendo a coisa certa. Agora, o MP não erra, o estagiário, o promotor, todo mundo está disposto ao erro, né? Claro. Basta fazer alguma coisa porque você pode errar. Mas a verdade é que a gente precisava aprender, né? A gente precisava aprender. Então, essa relação de cordialidade, mais que cordialidade, tá? É uma relação assim, de amizade, uma relação de construção de saber, assim. Isso tudo engrandece o profissional, né? Tudo engrandece. A pessoa, o profissional que você vai ser no futuro, passa muito pelo estagiário que você foi. Pelo estagiário que você foi. E você escolhe isso todo dia. Todo dia você constrói isso. É uma grande parede e os tijolos são postos em todos os expedientes. Né? Em todos os expedientes. Então, nesse tempo que eu trabalhei no Ministério Público, quando eu entrei em 2006 e saí em 2008. Esse tempo todo de estágio, realmente eu aprendi demais, né? E eu não estou falando só de direito, né? Não estou falando só de direito. Me permite interromper o Santiago? A gente ouvir esse depoimento faz bem para a gente, faz muito bem. Porque eu sempre pensei assim, o Thiago convive comigo enquanto profissional também, né? Pelo menos há 4 anos, e ele tem as estagiárias dele lá, né? Ele e a Paula têm estagiários. A minha relação com os estagiários do escritório sempre foi uma relação de muito respeito, né? Porque a gente sabe que o estagiário, quando ele chega no trabalho, né, ele vem um pouco assustado, preocupado, né? Ainda mais quando ele já chega para se relacionar com um profissional que já tem um certo nome, né? Se ele sabe que o cara é um Zé Mané, ele sabe que chega lá e diz qualquer coisa e o cara aceita, porque o cara não tem condição de... Né? Então, eu não vejo sentido a gente maltratar o estagiário, né? Usar o estagiário como carregador de processo. Né? Agora, a gente quase não carrega mais processo, mas, na verdade, eu vi já em diversos locais, o estagiário é uma espécie de carregador de processo. É aquele que digita as peças, né? Nós trabalhamos digitando, né? Antes era na máquina de escrever e agora é no computador. Então, esse é um trabalho, digamos assim, mecânico, né? Que tem que ser feito. Mas não tem sentido tu pegar uma folha de papel, né? Ou 10 ou 15 folhas de papel, escrever tudo e dizer para o estagiário, digita para mim. Para isso, tu não precisa de um estagiário de direito. Para isso, tu pega uma pessoa com um curso médio. Por que tu vai pegar uma pessoa com curso de direito, que está fazendo direito, se tu não vai precisar do conhecimento jurídico dele? Ah, mas ele não sabe nada. Não é que ele não sabe nada, ele sabe menos que tu. Eu sempre dizia, seria espantoso
espantoso se o estagiário soubesse mais do que o chefe dele. O chefe dele tem a obrigação de saber mais que ele. Tá? Apesar que às vezes acontece isso, né? Então, o que eu sempre fiz assim? Eu sempre tentei respeitar. O Thiago está aí, pode atestar também. Cada um tem o seu estilo. Eu não tenho que reescrever a peça que ele escreveu. Eu tenho que respeitar o estilo dele. Uns são mais agressivos, outros são menos agressivos. Uns têm uma linguagem, outros têm outra linguagem. E essa é a história de dizer que tem que valer para os dois, né? Pouco importa se o sujeito está lá recebendo alguma coisa para fazer aquilo ali. Agora ele trabalha 4 anos. Eu já contei essa história. Um ex-aluno meu, agora ele é ex-aluno, me disse que tinha muita dificuldade em processo civil, mas que ele achava estranho ter tanta dificuldade porque ele passava carregando o processo do escritório para o foro e do foro para o processo, para o escritório. Isso é o que seria uma espécie de uma osmose. Tu deita em cima do processo e o conhecimento vai... Compra um vademécum e deita em cima do vademécum e tu vai aprender tudo que tem ali. Não, não é assim. O estagiário não pode, ele até pode carregar, porque eu também carreguei muito processo na minha vida. Carreguei muito processo, pilhas e pilhas de processo. Não pode ser só isso. Tu tem que dar oportunidade. Vamos ver o que ele sabe. Então, eu sempre pensei que não me interessava muito saber o que o estagiário sabe, mas me interessava saber o que o estagiário estava disposto a aprender. Então, eu sempre dizia assim, até porque não havia aquele... inicialmente, como tu disseste, aquele sistema de seleção através de uma prova, né? Para saber qual é o conhecimento jurídico que o sujeito tem. Então, a gente meio que ia no instinto, né? Então, eu sempre disse assim que eu sempre tive mais sorte do que juízo na escolha dos estagiários. Eu poderia fazer uma relação aqui de 20 pessoas que foram meus estagiários e que hoje são profissionais de altíssimo gabarito, professores universitários como tu, Santiago, a Paula Zamberlan, a Carolina Lisowski, a Bruninha Daronchi, que é advogada da União, o Rafael Haas. Além desses que eu já citei, teria a Luana Palmeiro, teria o Vitor Hugo Ferreira do Amaral e muitos outros, teria que fazer uma lista enorme, né? E graças a Deus, então, eu tenho um enorme orgulho de saber que alunos que estagiaram comigo hoje são profissionais altamente gabaritados. É lógico que eu não sou pretensioso a ponto de achar que tudo que eles sabem aprenderam comigo, mas alguma coisa eles aprenderam comigo. Né? Então, isso é importante. Né? A gente passar essa ideia de que o estágio deve ser um momento de aprendizado. Tá? Porque senão eu simplesmente dou o papel escrito ali para o sujeito, ele vai lá e digita. Eu não preciso de um estagiário de direito se o trabalho dele é só digitar. Eu não preciso de um estagiário de direito se o trabalho dele é só carregar processo para lá e para cá. Ele pode atender telefone. O Santiago mesmo atendeu muitos telefonemas quando havia necessidade. Mas eu também atendia telefone. Então, abrir porta, ligar a luz, né? Atender telefone, bom, não é exatamente esse o trabalho do estagiário, mas ele está ali, ele pode fazer. Mas ele basicamente tem que ter o estágio como uma oportunidade de aprendizado. Então, às vezes, quando o Santiago ou outro estagiário dizia assim, doutor, hoje eu tenho uma prova, tá? Eu posso faltar hoje, eu posso sair mais cedo, umas 2 horas. Eu sempre dizia assim, olha, a prioridade é a faculdade. Porque não adianta nada um estagiário que faz um trabalho maravilhoso para mim e que vai lá ser reprovado na disciplina. Ou seja, é uma maldade, não tem sentido isso aí. Né? Além disso que o Santiago disse, eu também acho assim, hoje, durante um bom tempo, o Santiago foi meu colega, não como promotor de justiça, mas como servidor do Ministério Público. Né? O Santiago está entre os profissionais mais capacitados que eu conheço para fazer um concurso para promotor e ser aprovado com uma enorme facilidade. Nós tínhamos lá um que não era estagiário, mas era a Gisele, que foi agora há pouco tempo, foi para Porto Alegre, uma pessoa extremamente capacitada. Então, a partir do momento em que eu sinto que aquele que está trabalhando comigo está crescendo, eu fico feliz. Não tem sentido eu pegar alguém e fazer com que ele
se sinta mal. Não, não tem que se sentir mal. Uns são mais constrangidos, nós tínhamos alguns estagiários que a gente conversava e eles não nem respondiam de tão envergonhados, constrangidos, tímidos que eram, mas com o tempo eles iam entrando. Então, de vez em quando, né, Santiago, a gente parava e vamos tomar um chimarrão agora. Vamos tomar um cafezinho e vamos falar bobagem agora. Porque isso faz parte também da relação. O estágio é como dissesse, uma via de mão dupla. E foi um prazer e uma satisfação enorme ter te conhecido e ter convivido contigo. E agora saber que tu é um professor extremamente capacitado, né? Respeitado na comunidade. E eu tenho assim a pretensão de dizer que um pouquinho, muito pouquinho, talvez se deva àquilo que eu consegui repassar para vocês. A impressão que a gente tem, enquanto alguém que é oriundo da casa, alguém que trabalhou com pessoas boas, é que essa formação que eu digo, né, é técnico-jurídica também, mas também é de caráter e também é humana, né, digamos assim, ela ultrapassa valores meramente jurídicos, é isso que eu quero dizer, né. Essa formação, ela passa muito, muito por quem a gente tem contato, sabe? Essas pessoas, os contatos que você vai fazendo ao longo da sua vida como estagiário vão ajudando a moldar esse profissional que você vai ser no futuro, né? Então, eu me lembro, eu costumava dizer para os estagiários aqui que você aprende. Ser estagiário é uma espécie de esponja, né? A única coisa que você precisa ter discernimento, e esse discernimento precisa ser muito apurado, é no sentido de que, às vezes, você vai ter bons exemplos e, às vezes, você vai ter maus exemplos. E o que você precisa saber é diferenciar um do outro. Mas, de qualquer forma, você aprende. Você aprende como fazer com os bons exemplos e aprende como não fazer com os maus exemplos. Então, isso é uma coisa que eu tentei carregar bastante, não só para os estagiários que trabalharam comigo, né, no Ministério Público, enfim, mas também na docência, né? Sempre falei isso para os alunos, que era muito importante você saber tirar aprendizado, aprender as coisas, né? Observar e, na medida do possível, aprender também com a experiência alheia. Nem sempre você tem que fazer as coisas. Às vezes você aprende observando os outros fazendo as coisas e se dando mal ou se dando bem. Então isso também faz parte, digamos assim, de uma estratégia de inteligência, né? Aprender com a experiência alheia. Mas eu digo que essa vida de estagiário, ela ajuda a gente a moldar o nosso futuro, porque muito da minha vontade de ser professor, ela veio do meu tempo de estagiário, né? Então, quando eu sentava, tive o privilégio de ter minha mesa colocada na mesma sala do promotor de justiça com que eu trabalhava, isso é um privilégio, né? Quer dizer, isso é um privilégio ou pode ser também muito ruim, dependendo de com quem você trabalha. Para mim foi um privilégio. Então, o que acontece? Quando você senta na mesma sala e você troca conversas que ultrapassam aquela mera técnica jurídica, que às vezes vão tratar, por exemplo, de uma filosofia do direito, de uma teoria geral do Estado, de uma ciência política. Quando a gente faz esse tipo de conversa, você vai percebendo que o que você lê em manuais é simplesmente um direito mastigado. Não é exatamente o direito aquele que foi pensado, por exemplo, para produzir a lei, né? Aquela verdadeira doutrina, o que a gente chama de doutrina de fundo. Essa doutrina de fundo, ela não é exatamente aquilo que um determinado manual, repetindo ou até citando uma determinada decisão judicial faz. Isso daí é uma parte do direito. A gente pode dizer que isso daí é simplesmente aquilo que aparece no palco do direito. Mas existem bastidores. E os bastidores, eles são preenchidos por conteúdos muito mais filosóficos do que práticos. A verdade é essa. E quando eu estava no meu estágio, eu conversava essas coisas com o Dr. João Marcos. E a gente falava sobre, olha, não, porque Dworkin falava isso, tal. Tem um autor que ele trata isso daí, e a gente ficava trocando figurinhas sobre diferentes autores, né? E eu sempre tive esse interesse de pesquisar e de ler mais,
e de ir atrás, né? E aquele conteúdo de matéria, da sala de aula, mesmo assim, eu tentava ver ele dentro dos meus processos, né? Mas é claro que é muito mais fácil você entender processo penal se você pega um processo penal e faz um memoriais, por exemplo, porque você consegue enxergar no processo tudo que está se desenvolvendo. Mas quando você estuda uma filosofia do direito, quando você estuda uma coisa mais profunda, como, por exemplo, uma hermenêutica, você vai conseguir enxergar como que as coisas chegaram naquele ponto, como que as coisas são. Então, como as coisas chegaram nesse ponto, foi justamente esse local aonde eu vivi durante meus 2 anos de estágio. Então, por isso que eu digo que eu tive a felicidade de um aprendizado que não se limitava ao cotidiano forense. É um aprendizado que ultrapassa essa expectativa e que adentra em outras áreas do saber, fazendo com que eu tivesse essa profunda vontade depois de, digamos assim, me enveredar para o caminho da docência, né? Eu acho que a gente tinha uma vantagem também, né, Santiago, na promotoria, que nós trabalhávamos muito com princípios constitucionais, né? Quando tu trabalha com direito administrativo, aquelas ações da improbidade que a gente trabalhava, quando a gente trabalhava com direito ambiental, quando tu trabalhava com direito à saúde, direito dos idosos, direito de deficientes, né? Que eram aquelas matérias de caráter constitucional, direitos difusos, coletivos e tal, a gente tem a oportunidade de abrir um pouco mais a cabeça da gente. É lógico que a gente utiliza os preceitos legais que estão formalizados na lei, mas basicamente tu tens que trabalhar com esses princípios. Então, eu também, para mim, conversar contigo sobre filosofia, porque, na verdade, no meu tempo, que eu me formei em 1979, nenhum de vocês tinha nem pensado em nascer ainda, né? Não havia filosofia do direito. Parece que houve uma época em que o curso de direito tinha filosofia do direito. E aí depois simplesmente desapareceu, entendeu? Ou se tinha uma filosofia do direito, era um semestre, era só um faz de conta, para dizer que houve uma discussão a respeito da filosofia do direito, né? E então a gente acabava tendo uma formação meramente de direito material. Está escrito na lei, e por que é assim? É assim porque está escrito lá no artigo tal. Mas acontece que a gente, com o tempo, vai aprendendo que a sociedade é muito mais complexa que isso, né? E aí, quando tu vai para a sala de aula, tu observa essa coisa. Uma coisa que me chamou a atenção e está mais ou menos dentro daquela ideia da que a gente pretende conversar hoje, não só sobre o estágio, mas sobre a docência também, que aquilo que a gente transmite ao aluno na sala de aula, em termos de conhecimento jurídico, técnico jurídico, né, é muito importante. Mas é muito importante também aquele exemplo que tu dá enquanto cidadão, né, enquanto professor, enquanto profissional. Né? Quando eu recebo no escritório a mãe de um ex-aluno, e ela vem e diz assim, olha, fulano foi seu aluno e diz que o senhor é um bom advogado, não sei o que e tal. Ontem mesmo a gente atendeu uma senhora que é mãe de um ex-aluno, e ela disse exatamente isso, né? Que ela tinha me procurado porque havia sido recomendada pelo filho. Então, isso é um atestado. Então, já faz agora uns 5 anos, mais ou menos, que eu não estou lecionando, mas ainda estou colhendo e espero colher os louros desse. Então, o professor, no momento em que ele chega na hora, porque o aluno está pagando para ter aula, não é? A aula começa às 7, ele tem que estar às 7 lá. A aula termina às 22, às 22h30, ele tem que ficar lá. No momento em que o aluno sente que tu está fazendo uma prova não para avaliá-lo, para ter conhecimento de se ele aprendeu, mas na verdade está fazendo uma prova para derrubá-lo, as perguntas que tu faz é para, com perdão da palavra, ferrar o aluno sente que o professor não está sendo honesto. Então, o professor que chega na hora é atencioso, respeitoso com o aluno, atende sempre que possível, até mesmo fora de hora, né? Então, esse comportamento pessoal também acaba sendo muito importante. Então, a partir dali,
o aluno passa a ter no professor alguém no qual ele pode se espelhar, não só em termos de conhecimento. Aí eu digo também que a doutrina não é só aquilo que está nos livros, né? Porque aquilo que a gente fala também é doutrina. Tá? Aquilo que a gente fala também é doutrina. Assim como tu vai numa palestra e alguém dá uma palestra, você está doutrinando, ou seja, ele está repassando a informação e ensinando alguma coisa. E então, a docência, e pela qual tu acabou indo também, eu sei que tu é um excelente professor, nos permite estabelecer essas relações técnicas, mas relações de respeito com o aluno. Então, se tu não tem o respeito, tu tem o escritório da advocacia e tu maltrata desde o porteiro do prédio, entendeu? A senhora que faz a limpeza, a pessoa que serve um cafezinho, tu te sente muito superior. Eu sempre tive uma preocupação, né, que eu vim de família pobre, continuo pobre, mas é lógico que tenho melhores condições que tinha quando eu entrei na faculdade, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, então eu tinha uma preocupação. Bom, eu sou promotor de justiça. Algumas pessoas me respeitavam porque achavam que eu era um bom profissional. Tá? Outros me respeitavam porque tinham certeza que era um bom profissional. E outros não me respeitavam porque o trabalho que eu fazia ou por alguma coisa que eu tivesse dito, alguma coisa que eu tivesse feito. Entendeu? Agora, no momento que eu deixo de ser promotor de justiça, o que acontece? Todo esse respeito, um respeito genuíno ou um respeito pelas simples autoridades, desaparece. Então, eu pensava assim, eu quero ser uma pessoa que possa ser respeitado, pouco importa se eu sou um promotor de justiça, se eu sou um juiz de direito, se eu sou um delegado de polícia. Eu quero ser respeitado enquanto pessoa. Né? Bom, o cara não é mais promotor, mas ele continua sendo respeitado porque ele é uma pessoa respeitável, ele se dá o respeito. Tá? Então, a mesma coisa, não é à toa que pensaram no nome do Santiago. Tanto o Tiago quanto a Ana Paula, tá? Foram teus alunos e têm o maior respeito por ti. Então, quem é que a gente vai convidar para o podcast? Alguém que tenha conhecimento, mas que seja uma pessoa simpática, acessível e que possa repassar para os nossos ouvintes, né? Essas ideias de respeito ao cidadão, respeito ao aluno, respeito ao estagiário. Sabe, Dr. João Marcos, quando a gente fala sobre comportamento, digamos assim, né? Um comportamento ético do professor, né? Eu sempre tive uma preocupação assim muito forte quando eu entrava na instituição que eu lecionava, né? Então, a partir do momento que eu entrava ali, eu era uma espécie era como se caísse assim, uma espécie de um peso, uma responsabilidade, digamos assim, no sentido de que a gente tem realmente que respeitar não só os alunos, não só a instituição, não só os colegas professores, mas também a gente, né? O nosso nome, assim, o quanto a gente, digamos assim, construiu e lutou para fazer aquilo ali. Então, sempre dentro da instituição, eu procurei fazer essas situações de vida, digamos assim, né? Bastante sérias, bastante voltadas para a sala de aula, respeitando demais o aluno, né? Sempre, sempre, sempre. Então, tinha muitos alunos que, sei lá, emitiam determinados, vamos dizer assim, entendimentos políticos, né, em redes sociais, e você jamais, como professor, vai lá num comentário, num post de um aluno, criticar o aluno, fazer algo do tipo. Acho que isso realmente não tem espaço, né, para uma pessoa enquanto professor, porque se o ensino é emancipador e você, enquanto docente, acredita nisso, você jamais pode dizer para o aluno isso, né? Chegar e dizer para ele o que é o certo, você está fazendo errado, não pode fazer isso, seu pensamento político está errado. Então, assim, eu costumava dizer que a gente, ali na sala de aula, eu tinha uma preocupação realmente de ensinar o caráter técnico do direito, né? Então, eu ia sentar como professor de processo civil, ia na frente dos meus alunos e dizia: recurso funciona desse jeito, execução funciona desse jeito, se é judicial é assim, se é extrajudicial é assim, o que é um título, como é que se forma título, quais são os requisitos para ser título. E toda essa grande soma de conhecimento, ele poderia obter, por exemplo, online.
Ele poderia, por exemplo, comprar um livro numa editora boa, um livro confiável, e aprender em casa. Então, por que o aluno vai na sala de aula? Eu sempre pensava isso. Se eu tirei o sujeito de casa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E quando eu digo fazer uma coisa diferente, não é se pintar, pendurar uma melancia e ir lá na frente dançar. Eu estou falando de realmente fazer algo que mude a vida dessa pessoa, porque ela precisa valorizar, ela precisa sair dali diferente. Eu costumava dizer para os alunos de hermenêutica assim: se vocês não saírem diferentes no final do semestre, eu falhei. Fui eu que falhei, não foi vocês, né? Então, assim, à medida que o tempo passa, à medida que eu gosto muito da docência, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo pequenas sementes, pequenas manifestações de ex-alunos que vêm nos procurar por rede social, enfim, nos mandar mensagem, dizer, olha, eu não dava valor para a hermenêutica, olha, eu não dava valor para essas propedêuticas, de uma forma geral, porque, assim, o advogado militante, esse que é aquele cara, assim, que está na faculdade e ele quer sair logo, quer passar logo na OAB, quer se atracar, e ele quer alugar sala, quer contratar uma secretária, quer fazer, né? Sabe aquela coisa toda? Esse cara, ele acha que hermenêutica é bobagem. Quando ele está no terceiro, no quarto semestre, ele pensa que essas propedêuticas são perda de tempo, porque ele gostaria mesmo de ter penal 1, direto. Né? O que ele quer saber mesmo é teoria do crime, o que ele quer saber o que é fato típico, o que ele quer saber é que qualquer um do povo pode, mas as autoridades devem. É isso que ele quer, entendeu? Mas na verdade, quando ele entra na selva e quando ele percebe que ele está sozinho, daí ele dá valor. Daí esse pessoal volta e manda uma mensagem: pô, Santiago, olha, eu queria te agradecer porque na época eu não dava valor, mas agora eu estou vendo, porque eu estou batendo boca numa apelação, eu estou brigando com o tribunal, porque o tribunal insiste em dizer que a interpretação desse artigo é desse jeito, e eu estou dizendo que isso não tem como, que isso fere direitos fundamentais e que isso é absurdo. E às vezes a gente assiste algumas discussões, né, a respeito da forma de interpretar o direito, né? E eu sempre digo o seguinte: o direito, ele é uma regra geral para aplicação a casos concretos. Por outro lado, nós somos um país enorme, né? Nós não precisamos sair daqui lá no Nordeste para ter uma realidade social totalmente diferente. Nós estamos dentro do mesmo prédio, né? Tu está morando dentro do mesmo prédio e cada apartamento tem um microcosmo, tem uma família, uma pessoa com uma história diferente, com uma história de vida diferente, social, econômica, religiosa, familiar e tal. Tá? Então, o direito, o texto escrito, ele deve ser visto como uma espécie de sinuelo, é um indicativo. Tá? Então, não adianta eu perguntar assim para o aluno o que está escrito no artigo 5º da Constituição. Isso ele não precisa saber, né? Porque ele acessa aqui no computador, né? Nos livros, está lá, a questão é saber. Tinha uma estagiária, que é a nossa amiga também, e que ela dizia assim que a Constituição era uma bobagem, porque ela dizia que todos são iguais perante a lei, e que as pessoas não são iguais. Digo, não, mas quem está interpretando de forma equivocada é tu. A Constituição não diz que todos são iguais, diz que todos são iguais perante a lei. E ainda assim tu vai tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Só que é muito complicado saber se a tua situação é absolutamente igual à minha situação. Tá? Então, como tu resolve essas questões? Então, para o aluno, é importante ele conhecer a legislação, tá? Mas isso está disponível, não precisa nem de um livro. Tu se compra um livro. Hoje tu não precisa mais nem comprar livro. Tu bota ali Código de Processo Civil, aparece o Código de Processo Civil. Tá? Então, para que tu precisa de livro? Se tu pode obter isso gratuitamente na internet. Então, o papel do professor não é apenas lá no artigo 169 do CPC está escrito isso. Isso ele já sabe. Tá? Ele vai acompanhando, porque, na verdade, a gente nunca vai saber tudo, né, Santiago? A gente está sempre aprendendo, né? Então, no direito não existe uma
uma resposta absolutamente certa, não existe uma resposta que não permita algum tipo de interpretação diferente daquela. Eu acho que eu referi, inclusive, para ti uma vez, e eu falava isso com meus alunos, né? É através, na verdade, desses, com todo respeito, desses maluquinhos, entendeu? Dessas pessoas que ficam criando teorias que o direito vai evoluir. Tá? Eu me lembro quando eu entrei no Ministério Público, lá em 82, em 1982, os juízes encaravam como uma coisa, tinham alguns juízes que encaravam como uma coisa escandalosa as tais de ações de dissolução de sociedade de fato. Eles achavam um absurdo, não tinha como duas pessoas passaram a viver junto, dois homens ou duas mulheres, né? E construíram determinado patrimônio e agora não querem viver mais junto e entram em juízo para fazer uma divisão. Né? Diz, não, mas não são casados, mas eles não estão pedindo a extinção do casamento, porque não há casamento, tecnicamente falando. Eles estão querendo a divisão daquela sociedade de fato. Ou dois amigos que colocaram uma bodega ali na esquina, ali, cada um deu um pouco de dinheiro, agora se desentenderam e querem que haja a intervenção do Poder Judiciário para resolver aquela questão. É um problema, né? É um problema. E se há um litígio, alguém tem que solucionar esse litígio. E esse alguém vai ser o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário tem que estar aberto para essas novas interpretações, até que se chegou na tal de união estável. Hoje ninguém discute mais isso, né? Praticamente ninguém discute. Só se discute há alguma discussão, mas mínima. Né? Então, lá em 82, há 40 anos atrás, me lembro que o primeiro juiz que eu trabalhei, disse assim, é escandaloso, isso é uma falta de respeito. Os caras não estão discutindo família, nós estamos discutindo divisão de bens. Isso, simples. Claro, às vezes tinha filhos. Bom, tu tem um filho, tu não tem como pegar a criança e cortar no meio. Então, o que tu faz? Bom, tu vai ter que decidir o que vai fazer. Se tem dois filhos, um fica com o outro, fica com o outro. Tá? Em tese. Mas tu não tem dois filhos, tem só um, como é que faz? Tem três filhos, faz o quê? Dá 1,5 para cada um? Então, aí que entra essa questão da hermenêutica, da interpretação, e dar a cabeça aberta para entender que o mundo está mudando, que as coisas são diferentes. Tá? Então, o direito é muito mais do que está escrito. Então, muitas pessoas discutem, né? Porque é a mesma coisa aqui, ó. Para te fazer um concurso para juiz de direito, ou para promotor de justiça, ou para delegado, se exige que tu tenha curso de direito, não é? Então, tu não é igual a pessoa que não tem curso de direito. Ou seja, não existe igualdade absoluta. Então, entre aqueles que têm curso de direito e entre aqueles que se candidatam ao mesmo cargo, há uma igualdade. A desigualdade ela tem que ser respeitada e não digo incentivada, mas tem que ser entendida e compreendida e respeitada. Então, nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Aí o Thiago está aí, é meu filho, se criou comigo e é diferente de mim. E isso é bom que seja diferente. E aí o professor na sala de aula, né, ele não pode... Claro, se ele pergunta o que diz o artigo 30 da Constituição, o cara só vai poder dizer, olha, está escrito isso, ele não vai poder dizer. Agora, se tu diz assim, o que significa o artigo 30, como se interpreta o artigo 30, tem que estar aberto a essas possibilidades. Então, nós vamos construindo o respeito do aluno para conosco na medida em que não só que nós transmitimos conhecimento, aquilo que a gente já sabe, né, mas que nós transmitimos as nossas experiências e permitimos ao aluno que ele também cresça, né? Também cresça, que ele possa dizer, não, para aí, eu não concordo. Tinha um aluno numa pós-graduação em Bagé, que ele disse uma coisa que eu já repeti 1 milhão de vezes, né? Que se tem pena, é penal. Ou seja, tem uma sanção, né? Uma sanção não, mas é com a pena, que uma penalização pelo descumprimento de determinada regra. Então, isso é uma forma de ver o direito de uma forma mais simples. Né? E o direito ele existe para atender a sociedade. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Ensinar o aluno a pensar para que ele possa depois aplicar no dia a dia. Então, esse artigo aplicado ao Tiago pode ter uma solução diferente do que o mesmo artigo aplicado ao Santiago ou ao Aded. O que eu gostava de comentar em sala, assim, complementando essa ideia, é de que eu dizia para os alunos assim, ao mesmo tempo que o direito não
não pode ser, digamos assim, circunscrito, a ideia de direito não pode ser circunscrita à lei, né? Já foi assim na história, já foi assim. E direito já foi identificado com lei, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que ele é a lei, a gente também não pode dizer que ele é aquilo que a gente interpreta, né? Porque depende do intérprete. Daí seria, a gente estaria, digamos assim, eliminando qualquer tipo de objetividade no direito, né? Então, o direito não pode ser totalmente objetivo, a ponto de a gente dizer que ele é só a lei. Também não pode ser totalmente subjetivo. Por que ele não pode ser totalmente subjetivo? Porque senão eu poderia dizer, como alguns americanos dizem, direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Aí a gente só vai dizer assim, tá, então o direito está circunscrito só ao que os tribunais dizem que é, né? Tá, Santiago, mas então o que diabos é o direito? O direito é alguma coisa no meio desse caminho. É alguma coisa no meio desse caminho. Não é o céu, não é o inferno, não é totalmente objetivo, não é totalmente subjetivo, mas é uma coisa que a gente sabe. É que os dois extremos são bem complicados. São bem complicados. Eu digo assim, nós como professores temos que passar para os nossos alunos, voltando ao nosso tema, né? Passar para os nossos alunos essas dificuldades aí, né? Porque o pessoal pensa que se forma, eu sempre brincava, né, com todo respeito, né? O cara passava no vestibular, saía a relação de nome dele no vestibular do direito, meia hora depois estava lá, doutor Santiago, né? Ah, e tipo assim, o cara já sabe tudo, é advogado da família, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? O direito é um sistema muito amplo, tá? Então, tu tem que ter um conhecimento mais geral do sistema e não de uma forma. Como tu diz, o cara chega lá, ele quer direito de família, ele quer aprender a fazer divórcio, ele quer aprender a interação com a ação de alimentos, porque isso aí, na verdade, é o que vai render economicamente para ele. Então, ele não quer essa coisa de filosofia do direito, introdução à história do direito, introdução ao estudo do direito. Ele não quer entender, bom, mas por que o direito é o que é hoje, entendeu? Porque, lógico que as regras são e as interpretações são desse jeito, porque ela decorre de uma história, né, de 500 anos atrás. Por que esse dispositivo é assim? Por que eu tenho que interpretar? Eu tenho possibilidade de interpretar diferente? E aí que entra essa questão da hermenêutica, que todo mundo, tu vai falar com um advogado, 90% não tem nem ideia de que diabo é essa palavra. Hermenêutica é o quê, afinal de contas, né? E aí, então, as interpretações são... Naquelas ações de improbidade administrativa, tu teve a oportunidade de ver, né? Alguns advogados vinham e diziam assim, ó, nós estávamos falando em cumprimento de lei, entendeu? Tá? E aí o advogado dizia assim, não, mas ele é o prefeito, o Poder Judiciário não tem que interferir nessa história aí do uso do recurso público, ele que foi eleito para ser prefeito. Sim, é claro que ele foi eleito para ser prefeito, né? Mas alguém levou uma notícia de irregularidade ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai ter que dizer se aquele que levou a notícia tem razão ou não tem razão. O Poder Judiciário está interferindo no trabalho do prefeito, mas ele não vai lá, o juiz não toma a iniciativa de ir lá na prefeitura e dizer está certo, está errado, está certo, está errado. Alguém provoca o Poder Judiciário. Mal ou bem, tu pode até não gostar da sentença, mas ele não pode me dizer assim, estou fora, não vou me meter nisso aí. Né? Alguém propôs a ele vai ter que dar uma solução. E aí os caras não têm a mínima ideia do que seja direito público, quais são as características, quais são as necessidades do direito público, o que é que realmente... Bom, por que é assim e por que não é assim? Então, a partir do momento que a gente passa a trabalhar com direito constitucional, hermenêutica, história do direito, filosofia do direito, né? E direito constitucional, tu passa a ter uma visão bem mais ampla da história, né? Então, e muitos não querem. Direito constitucional, isso é uma bobagem. Como diz a nossa amiga, aquilo é uma bobagem, entendeu? Mas a Constituição é uma carta de direitos. Ela vai dizer a sociedade tem que ser assim. Se a sociedade é assim ou não é assim, é outro papo. Mas isso que o legislador constitucional quis que a sociedade fosse. Ele desenhou uma sociedade e cabe a nós correr atrás para realizar o desejo do legislador e aplicar efetivamente. Isso vai acontecer aqui em tudo que é lugar, não é? O tanto que o Canotilho, quando ele fala nas características da Constituição, tem uma que ele usa que eu acho que é maravilhosa. Ele diz que a Constituição é um projeto civilizatório. Essa é uma boa definição. Um projeto. Por que projeto? Projeto é uma coisa que não existe ainda.
Basta você entender. Projeto não é casa. Não dá para entrar no projeto e morar. Não dá para você botar mobília dentro do projeto. Projeto é ideia. Projeto é objetivo, é meta. E por que civilizatório? Porque o direito constitucional nos afasta da barbárie. Quem nos afasta da barbárie é o direito constitucional, por conta das suas previsões diversas. Não só de formação de Estado, eu não estou falando aqui de o legislativo ser bicameral. Eu estou falando de direitos fundamentais. Falando de base, de respeito, de construção, de não uma oposição entre sociedade civil e Estado, mas um entendimento de que um forma o outro, né? Então, assim, muito fácil. Veja que esse conhecimento básico dessas matérias que a gente trabalhava tanto naquela segunda promotoria de justiça especializada, elas é a base, basicamente, desenham, digamos assim, o fundamento do direito. E a gente trabalhou muito isso. Talvez aí digamos assim, meu amor por essas teses, por esses trabalhos, tanto que fui fazer meu mestrado em Direito Público. Meu mestrado na Unicinos chama-se mestrado em Direito Público. E depois, quando voltei para Santa Maria, depois de passar 4 anos trabalhando em Caçapava, que foi a primeira promotoria que eu entrei como servidora, quando eu consegui voltar para Santa Maria, a doutora Ivanise disse: não, mas só um pouquinho, o Santiago trabalhava com a DED. Negativo. Tira ele do GCRIM. O que ele está fazendo no GCRIM? O que ele vai fazer no GCRIM? Esse cara tem que trabalhar com os troços mais difíceis da promotoria. E assim eu voltei para a improbidade. E assim voltei a trabalhar com uma coisa que eu gostava bastante. Já não estava mais na segunda especializada. Ela foi modificada, ela foi jogada para a segunda civil. Mas a matéria da improbidade é a matéria da improbidade. E eu trabalhei com gente maravilhosa, tive estagiárias. Naquela época, a promotoria ela estava, como se diz, vaga, só em caráter de substituição, né? Então, eu trabalhei, basicamente era só eu e 2 estagiárias, que era a Cris e a Helena, né? 2 meninas que trabalharam, as 2 eram do UFSM, maravilhosas, meninas maravilhosas, assim, pessoas que eu acho que mais me ensinaram do que eu ensinei alguma coisa para elas, né? Então, sempre que eu olhava para elas, assim, eu ficava imaginando, assim, acho que era assim que o João Marcos sentia quando ele trabalhava comigo, né? Porque eu ficava tão feliz de ver as coisas que elas faziam peças maravilhosas, maravilhosas, assim, desde arquivamentos de inquérito civil até iniciais de grandes esquemas, assim, grandes esquemas que a gente observava e peças em processos correndo já, ou seja, o processo correndo ele tem aquela dificuldade que você não participou da investigação, né? Uma coisa é você acompanhar um inquérito civil desde o início, desde a instauração, desde daquelas primeiras, daquele levantamento preliminar que a promotoria faz antes de instaurar um inquérito civil. E aí depois, no desenrolar dele, com as oitivas, com as provas que você consegue reunir, aí você senta e faz a inicial. Esse cara, ele conhece tudo sobre aquele processo, né? Sobre aquele inquérito, né? E elas sabiam fazer isso e também sabiam trabalhar com inquéritos já correndo. E coisas grandes dentro da nossa cidade, né? Mas enquanto tu falava, eu me lembrei o seguinte, essa questão da interpretação, da hermenêutica, né? Da compreensão do direito como um fenômeno social, né? Porque o direito existe para atender a sociedade, caso contrário não tem sentido, né? Porque se tu tens em qualquer lugar, nós estamos aqui, nós fazendo esse podcast, e a gente tem algumas regras, certo? E a gente minimamente vai cumprindo as regras, porque não há como viver em sociedade sem que se observe essas regras mínimas, pelo menos, né? Um amigo meu disse assim um dia: mas agora o STF está legislando, que o STF está permitindo o casamento de homem com homem e mulher com mulher. O STF não está legislando coisa nenhuma. Alguém levou essa discussão ao Poder Judiciário que, em função do princípio da igualdade, né? Então, se um homem pode casar com uma mulher também pode casar com uma mulher. Né? Então, uma mulher igual ao homem, o homem igual à mulher. Então, em função dessa igualdade, bom, se tu não gosta da decisão, respeito, né? Tu pode não gostar e pode não concordar com ela. O que fizeram na Argentina durante o tempo que eu estive lá, em termos para permitir o casamento homoafetivo? Tá?
simplesmente onde estava escrito na Constituição: o casamento é a união entre o homem e a mulher. O que eles fizeram? Colocar lá: o casamento é a união entre duas pessoas. Isso é roupapo. Ah? E no Brasil não foi feito isso. Aí o cara vem e diz assim: ah, mas o Código Civil lá, não sei o que, lá fala que o homem e a mulher, o homem... Tem umas 3, 4 vezes fala em homem e mulher no Código Civil, quando fala em casamento, né? Mas se o Código Civil fala em homem e mulher, por que o STF diz que pode ser um homem com um homem? Pô, primeiro, que o STF é o maior tribunal do país. Tá? Segundo, que a Constituição é uma lei superior ao Código Civil. Tá? Então, tu tem que interpretar o Código Civil tomando por base esses princípios constitucionais. Então, a interpretação ela exige uma cabeça aberta, uma possibilidade de enxergar um pouco mais longe, né? Eu sempre contava uma história que quando eu era substituí em Tupã-Seretama, o Thiago já está cansado de saber, e tu também, né? Um menor, um rapaz lá com 12, 13 anos de idade, havia herdado do pai lá 2, 3 mil cabeças de gado, tá? Mas ele não tinha a mínima interesse em ser criador de gado. O que ele queria era fazer um curso superior, um doutorado, um pós-doutorado. Ele estava, né? Então, o que ele pediu? Para vender o gado e, com o dinheiro, sustentar o curso que ele queria fazer em Porto Alegre, não sei aonde, não sei onde, não sei onde. Bom, não há dúvida que é interessante, né? Ele não vai pegar o dinheiro e gastar ali na bodega da esquina, né? Ele vai pegar o dinheiro e vai utilizar numa atividade extremamente importante. E aí o que dizia o Código Civil, aquele de 1916, e que acaba o de 2002, parece que também diz que os bens de menores só poderão ser vendidos com autorização judicial e em asta pública. Tá? Aí o advogado entrou com a ação dizendo o seguinte, que pedia autorização judicial para a venda dos bens do menor, tá? Mas que a venda se desse numa asta privada. Ou seja, como era gado, se ele levasse para um leilão desses aí, judicial, uma vaca que valia, não tenho ideia, estou só chutando, uma vaca que valia R$200 ia ser vendida por 100. Porque nós sabemos como é que acontece. Se tu vai lá nas ordenações filipinas, manuelinas e afonsinas, está lá esse dispositivo. Tá? E o Código Civil de 1916 ele terminou de ser escrito em 1897. Tá? Então, à época, vender um bem de menor em asta pública era um bom negócio. Garantia ao menor, né, o recebimento de um valor justo. Agora, hoje, por exemplo, se tu quer comprar barato um carro que vale 100, tu vai lá com 50 e tira. Então, se tu quiser ganhar dinheiro, é comprar alguma coisa em juízo. Ou seja, o pior lugar para vender algum bem é em juízo. Então, no momento que tu vendesse o gado do menor, ao invés de receber R$200 por uma vaca, ia receber 100, ou talvez menos. Então, qual era o objetivo do legislador? Garantir que o menor tivesse o melhor preço pelo bem que lhe pertencia, que não houvesse prejuízo para o menor. E aí eu dei um parecer, enquanto promotor, e o juiz acatou, interpretando, bom, qual é o objetivo do legislador. E foi autorizado a venda. Então, foi avaliado lá, olha, cada vaca vale R$200. O juiz não vende por menos de R$200. Mas venderam aonde? Venderam num desses arremates aí nas agropecuárias, não sei bem como é que funciona isso aí. Então, tudo indicava que ele ia perder dinheiro. Com a venda em asta privada, ele ganhou dinheiro, que a vaca que foi avaliada em 200 foi vendida por 220, 230, 240. Então, tu deixa de aplicar a lei para realizar o interesse da lei, o interesse do legislador e o interesse da pessoa para quem se destina a lei. Então, o menor foi beneficiado com a venda. Alguém diz, mas descumprir a lei. Não, nós acho que desconstruímos a lei, né, para aplicar a vontade do legislador e o interesse do menor. Então, a gente tem que estar aberto para essas coisas assim, né? Tem que estar aberto, mas vem cá, por que é assim? E aí que entra o papel do professor, preparar o aluno, não apenas... Porque eu digo assim, o Código de Processo Civil está na internet, bota CPC, não precisa nem botar Código de Processo Civil, bota CPC e em questão de segundos está na tela. Então, qualquer pessoa
sabendo ler e escrever, tem acesso. Tu acessa no teu celular. Então, o acesso ao texto é muito simples. A questão não é acessar o texto, a questão é o que eu faço com o texto? Como é que eu trabalho com isso aí? E aí que entra o trabalho do professor de preparar o aluno, não só transferir informações, mas dizer, bom, isso se interpreta assim, pode ser interpretado assado, preparar o aluno para que ele possa advogar. Tá? Senão acontece que nem o cara aquele ali. Não entendo que eu vou tão mal em processo civil, eu passo o dia inteiro carregando processo daqui para lá e de lá para cá. Não basta carregar processo, tu tem que aprender a trabalhar com ele. Eu estou mais escutando hoje aqui, está sendo uma baita aula para mim, né? Não uma aula não só de direito, mas também de vida, né? E gostei muito, assim, como a gente entendeu nessa conversa que o estágio e a docência também são caminhos de mão dupla, né? Ao passo que a gente ensina alguém, a gente acaba aprendendo também, né? E eu acho, assim, que para a gente encerrar esse episódio, eu queria saber de vocês se vocês poderiam passar um conselho para quem está entrando no mundo dos estágios agora e para quem está sendo o chefe dessa pessoa. O que vocês falariam? Olha, eu diria o seguinte, e isso aconteceu comigo. Eu tinha lá 50 alunos na sala de aula. Aí tu tem, diz para mim, Santiago, se isso é mentira, é verdade. Tu tem 5, 6 alunos que são de fé, realmente. Aqueles caras que se dedicam, não só comparecem à sala de aula, porque não adianta o cara chegar lá e ficar sentado lá e não... Um cara interessado, realmente interessado. Ele vê uma notícia, ele traz, ele faz perguntas pertinentes. Não aquele aluno que quer derrubar o professor, porque tem, né? Tem, né? Lá em Bagé tinha um cara que lá ele chegava todos os dias com uma pergunta totalmente estapafúrdia só para saber se eu sabia, entendeu? A ideia dele não era perguntar, a ideia dele era dizer assim, viu como ele não sabe? Tá? E aí tu sente como professor quem são aqueles interessados. Aí o pior aluno vinha depois, tem um estágio lá na promotoria, para não ser grosseiro, dizer, cara, agora está fechado, não sei o que e tal. Então, agora tu constrói isso. Tu constrói isso. O professor sabe de quem ele pode esperar alguma coisa e de quem ele não vai esperar nada. Não adianta porque não vai esperar nada. Então não adianta tu querer ser estagiário do Santiago se o Santiago foi teu professor e sabe que tu é uma pessoa absolutamente desinteressada. Tá? Então, tu tem que ter um histórico de vida que te recomende frente ao advogado, o juiz, o promotor, tá? Ou o professor. Te recomende. Tá? Agora, se tu tem uma história de vida, entendeu? Tu nunca vai à aula. Quando tu vai, tu só incomoda. Né? Tu não repassa para o professor essa ideia. Tá? Então, eu conheço a pessoa em pouco tempo, assim, esse aqui vai render e esse não vai render, entendeu? Em 2 toques, tu sabe quem vai render e quem não vai render. Isso aqui não sai disso aqui, entendeu? E depois o seguinte, estudar. Estar disposto a aprender. Eu acho que basicamente era o meu critério, meio maluco assim, né? Como disse no início. Eu me preocupava muito mais em saber o que é que o Santiago estava disposto a aprender, em que ele está disposto a aprender, ou ele simplesmente vem aqui porque tem um saláriozinho lá, michuruca no fim do mês, lá, porque normalmente são uns valores bastante baixos, né? Em algumas situações nem isso não ganha, nem isso. Agora todo mundo ganha, né? Estagiário, né? Mas na época do Santiago, como ele disse, tinha 6 estagiários, tinha um só que ganhava, entendeu? Que era remunerado. Então, aquele que se dispõe a trabalhar, se interessa em aprender, né? Tenho certeza que vai ter melhores possibilidades de conseguir um estágio e permanecer no estágio. E depois eu posso dizer assim, uma coisa que sempre me deu muita alegria, eu não sei se o Santiago ou o Tiago conheceram, nós tínhamos um promotor de justiça de Santa Maria chamava Luiz Felipe Lenz. O doutor Lenz era um daqueles promotores da antiga, era um promotor de júri, mas era um excelente professor, gente boa, camarada e tal. E 3 ou 4 anos depois, quando eu já estava como promotor, ele me encontrou e ele me abraçou e ele disse assim, olha, tenho orgulho de dizer que esse gurizinho aqui, porque ele já era um homem de idade, eu era mais jovem,
tenho orgulho de dizer que esse gurizinho foi meu estagiário. Eu não fui estagiário, não, foi meu aluno, eu estagiei com ele. Tá? Isso, provavelmente, ele falecido agora, provavelmente ele nem lembra agora. Eu lembro disso. Ou seja, o orgulho que a gente tem dos estagiários é o bem maior. E da mesma forma, a manifestação do Santiago, e eu tenho certeza que é uma manifestação honesta e sincera, né? Quanto tempo faz não é mais estagiário? Tem necessidade de ficar me agradando, né? Qual é a necessidade que tem de ficar me agradando? Nenhuma. Então, eu acredito realmente que é sincero. Então, isso é que faz com que a vida da gente tenha valido a pena. Foi muito bom, excelente ser teu chefe durante 2 anos, né? E aí, depois dali, teu amigo, e a gente não tem se encontrado muito, e agora, através desse sistema, a gente tem essa condição. Mas um dia a gente vai se encontrar ainda. Tá? Então, estudo e dedicação é básico para o estagiário e para ser professor. Bom, eu realmente acho que tem esses conselhos são preciosos, né? Tudo isso que o Dr. João Marcos falou são formas de construir, digamos assim, um bom profissional, né? É desse jeito, né? Agora, rapidamente, antes de eu falar o meu conselho, eu queria só dizer uma coisa. Ele disse que ele lembra isso. Talvez o Dr. Lenz não lembrasse, mas ele lembra, né? Mas agora eu vou contar uma coisa que eu lembro também, que o meu chefe fez comigo. E eu nunca mais esqueci aquilo, sabe? Nunca mais esqueci aquilo porque aquilo me marcou e eu fiquei muito feliz aquele dia. Assim. Eu sei que tem várias questões, depois estudando mais o direito eu fui aprendendo mais, né? De repente poderiam ter arguído uma nulidade naquilo, enfim. Mas uma vez, numa substituição, num júri que a gente eu fui acompanhar o Dr. João Marcos em São Francisco de Assis, aqui no Rio Grande do Sul, vulgo São Chico, e tinha um júri, então ele me deu a cópia que ele tinha do processo e disse assim, não, estuda para a gente ir conversando no carro durante a viagem. E eu estudei aquele júri. E eu sabia tudo daquele processo, sabe? E a gente foi conversando, a gente foi trocando figurinha, e ele construindo a tese dele à medida que eu ia dirigindo, e ele ia folhando os autos, e a gente ia conversando, dizendo, não, mas a gente pode falar tal coisa, eu vou falar tal coisa, não sei o que. Eu falei, não, doutor, mas na página tal, essa informação aí não vai ficar fraca por causa da seguinte prova, que diz isso, isso, isso. Então a gente foi trocando uma figurinha. Quando a gente chegou no júri, ele fez a fala dele, a defesa fez a fala depois, e aí, lá pelas tantas, um advogado da defesa, que era um senhorzinho, inclusive ele almoçou com a gente aquele dia no restaurante, aquele senhorzinho, lá no plenário, ele falou o seguinte, assim, ó, vem cá, doutor João Marcos Haddad de Castro, o senhor não vai botar o seu estagiário para falar um pouco, para fazer uma sustentação oral? E o doutor João Marcos me olhou para o advogado de defesa e disse assim, eu não vou soltar o guri aqui, porque senão vocês estavam ralados. Ele disse isso. Ele disse isso. Eu nunca mais esqueci daquilo, cara. Nunca mais esqueci daquilo. Para mim foi um tremendo elogio, mas eu sei de repente, às vezes, né? Às vezes é diferente a vida, enfim. Depois que a defesa ia pedir uma nulidade, imagina, o estagiário não tem capacidade postulatória para estar falando, que isso, né? Sustentando tese em plenário. Mas eu me lembro que ele falou isso pro cara. Botou medo no advogado, o advogado olhou para mim e ficou com medo. Mas, então, acho que essas histórias vão moldando a gente, né? Vão moldando a nossa história, vão moldando quem a gente é. Acho, Tiago, que essas falas do Dr. João Marcos para construir um bom estagiário, uma boa relação chefia-estagiário, né? São cruciais, assim, são realmente cruciais. Mas eu vou dizer para vocês o que a minha vida assim tem demonstrado, sabe? Tem tanta história que a gente vai passando, coisas que o direito nos dá esse presente, né? Ele nos transforma numa pilha de histórias, boas histórias, bons ensinamentos. Então, algumas delas me permitiram dar o seguinte conselho. Acho que a boa forma de você construir, acho que a boa forma de você construir uma boa relação de chefia
mas de você extrair a melhor coisa dentro de uma relação de instituição, estagiário, estágio, a melhor forma é de você dar o seu melhor. E eu vou explicar por quê. Porque alguém vai ler. Porque alguém vai ver. Não interessa quem. Sinceramente, não interessa quem. Alguém vai ler o teu trabalho. Alguém vai te respeitar pelo teu trabalho. Vai te respeitar pelo que tu escreveu, pelo que tu estudou, pelas linhas que tu produziu, pelo argumento teu que funcionou. E ao longo da minha carreira, eu tenho percebido que às vezes a gente faz uma coisa, a gente digita, a gente se dedica e fica por isso mesmo. Parece que ninguém viu, sabe? Parece que você não sabe. Mas quando eu era professor e quando chegou a minha vez de ler as coisas dos meus alunos, eu chegava e eu dizia para eles, olha, dá o teu melhor, escreve bem o teu trabalho, escreve bem o teu trabalho final de graduação, porque alguém vai ler, alguém vai perceber a tua dedicação. A dedicação aparece entre as linhas e quem lê sente. Então faz o teu melhor sempre, sempre, porque alguém vai ler, alguém vai valorizar. Pode ser que demore, pode ser que tu tenha que ter um pouquinho de paciência, mas vai dar certo. Sempre dá. É infalível. Tiago, Dr. João Marcos, muito obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Eu queria dizer que eu adorei participar aí da conversa, da fala e de vocês. Aprendo muito com vocês sempre, né? Essa família mora no meu coração. Tá bem? Obrigado. Não resta dúvida, né? Rapidamente, assim, pegando a carona no que disse o Santiago, né? O Tiago estava junto lá no Tribunal de Justiça quando participei de uma sessão lá, e o desembargador disse para mim, uma pessoa que eu nem conhecia, ele disse assim, olha, doutor, infelizmente vou ter que votar contra a sua tese, mas eu quero lhe dizer o seguinte, durante esses anos todos eu li os seus trabalhos como promotor de justiça e como advogado e tenho o maior respeito pelo senhor. Tenho o maior respeito. A qualidade do seu trabalho dignifica a profissão de promotor de justiça e agora de advogado. Infelizmente, eu tenho que votar contra o senhor. Mas aí votou contra, perdemos a causa, né? Mas aquele comentário que foi de passada, assim, me fez ganhar o dia. Olha, estou com a vida ganha, entendeu? Porque eu nem conhecia o desembargador pessoalmente, né? Ele podia simplesmente dizer, vou votar contra e encerrou, mas ele disse, olha, conheça seu trabalho e respeite seu trabalho. Mas isso tu constrói ao longo do tempo. Como tu disse, escreva bem, se dedique, porque alguém vai ler. Em algum momento alguém vai dizer, o Santiago? Né, o Santiago é um cara que não está nem aí para o trabalho. Ou então, não, o Santiago é um cara sério. Então, tu vai construindo a tua história no dia a dia. Todo dia tu está construindo a tua história. Então, a gente agradece muito a tua presença, foi um prazer enorme, pessoalmente. Né? Gostaria de nós teremos que nos encontrar pessoalmente, nos abraçar, né? Contar umas piadas, lembrar alguns acontecimentos da promotoria, né? E a família e o escritório está sempre à tua disposição também. Tá? Um grande abraço, eu vou passar a palavra para o Tiago encerrar aí. Certo. Nossa, que aula que nós tivemos hoje aqui no ADEDcast. Eu quero agradecer o Santiago, a doutora Aded também. Foi muito bom mesmo. Eu quero agradecer também a quem nos escutou até aqui. Nesse papo, passou rápido o tempo, né? Mas foi uma conversa bem aprofundada. Obrigado a quem nos escutou e a gente se encontra no próximo episódio.